pessoal, começando mais um giro de notícias e esse é urgentíssimo. Olha só, Trump se manifesta sobre Moraes, só falta isso para puni-lo. Eu vou mostrar a matéria completa que acabou de sair, mais um giro de notícias. Para você que é de direita, seja muito bem-vindo. Você vai saber tudo o que está acontecendo no Brasil na data de hoje, na política. Então, pessoal, se é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa aquele joinha e bora pro conteúdo de hoje. Olha só, sabe aquele áudio que vazou do policial federal ontem que falaram, olha só, acabou agora para Bolsonaro. Olha só, a blogueira aqui, Natuza Neri, que a gente já sabe, né, da Globo News, escreveu essa matéria aqui dizendo o seguinte: áudios de agente da PF enfraquece discurso pró-anistia para Bolsonaro e aliados no Congresso. Material obtido pela PF corrobora com investigações e reduz espaço para que parlamentares sustentem a proposta de perdão aos envolvidos em atos golpistas. Investidores recuperaram áudios enviados pelo agente Vladimir Soares, que é réu por tentativa de golpe. Só para falar uma coisa para vocês, tem 1.200 celulares apreendidos. Eles vazaram isso aqui seletivamente. E na minha opinião, foi um tiro no pé. Sabe por quê? Porque para mim, esse áudio inocenta Bolsonaro. E sabe o que aconteceu? Olha só, o Gabeira, esquerdista de carteirinha, na frente da Natuza Neri, que fez essa matéria, olha só o que ele falou sobre esse áudio. Dá uma olhada. Eu daria, quer dizer, a gente cada um entra com uma ideia, né? Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. Que o Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele disse. Essa história de ficar dentro das 4 linhas. Agora, antes de entrar no outro áudio, que eu acho que prejudica o Bolsonaro, dessa semana também, eu queria mencionar uma coisa que sempre me impressionou nessa história. E ele falar que ia matar meio mundo, né? É tão raro essa imagem para matar meio mundo. De modo geral, você mata todo mundo, ou mata quem aparecer, mas meio mundo me pareceu assim, um momento assim da polarização brasileira. Né? Vou matar meio mundo, vou matar o outro lado, entende? Pois é, pessoal, você vê a cara de sem graça dela, ele fala assim, esse áudio inocenta Bolsonaro. E ela fala, por quê? Ou seja, Gabeira, de uma forma que bem branda, desmentiu a matéria dela na cara dela. E é o meu entendimento também. Se você não ouviu o áudio, depois você procure no nosso vídeo de ontem. Esse áudio favorece Bolsonaro. Tá aqui, ó. Inclusive, escreveram aqui o que o Gabeira falou na TV estatal, hein? Na Globo News. E aqui, pessoal, quero abordar um tema que eu achei muito interessante. Olha só. Tá todo mundo pedindo a CPI do INSS, certo? Enfim, a esquerda aceitou. Só que aqui o Space Liberdade, que é referência aqui para a direita, você que é de direita e não segue ainda, pode seguir, garanto para você que você vai gostar do conteúdo, fez uma reflexão hoje sobre a CPI do INSS e eu quero saber se você concorda ou não. Olha só, o que pensamos sobre a CPI do INSS? O Space Liberdade vê zero efetividade pelos seguintes motivos, e eu concordei, olha só. Foquem na anistia dos presos dia 8 de janeiro. Realmente a CPI do INSS, ela está tirando o foco da anistia e está desafogando o Hugo Mota. Então, concordo com esse primeiro aqui. 2. A relatoria provavelmente ficará com a esquerda, sendo ventilado o nome de Tabata Amaral. Ou seja, isso aqui já está praticamente certo. A presidência, por sua vez, ficará com o centro. Então, a gente vai ter centro e esquerda no comando dessa CPI. Ou seja, ela vai ser totalmente parcial. 3. Grande parte dos parlamentares do Centrão e esquerda que vão participar podem estar envolvidos no roubo, ou seja, não vai ter efetividade. Segundo a PF e os próprios sindicatos, o que querem fazer a delação premiada, só foram possíveis os desvios com a ajuda de parlamentares, os quais estarão investigados, né, estarão investigando a si mesmo. Então a gente já aqui entende por que muitos não querem. Portanto, o Centrão e a esquerda terão acesso a todo o inquérito da Polícia Federal, que é, por regra, sigiloso, até o indiciamento. Estaríamos dando, então, caminho das pedras para os envolvidos sumirem com as provas e controlarem o caminho das investigações. Não funciona a CPI da minoria, né? Vejam o que aconteceu na CPMI do dia 8 de janeiro. O único resultado será beneficiar aqueles que eventualmente têm culpa no cartório. 6. Se for para abrir uma CPI, que seja no fim do trabalho da PF, caso se esteja ineficiente, insuficiente e inócuo. Do jeito que está, vamos dar mão beijada, acesso às provas aos que ainda nem sabem
que já são suspeitos, atrapalhando o andamento da colheita de provas mais robustas. 7. A CPI vai render muitos likes, mas efetivamente será zero, mesmo que tenhamos um relator e um presidente de direita, que não vai acontecer. E ninguém se atentou que a denúncia, após a conclusão da comissão, caberá ao PGR. Este sim totalmente alinhado com Lula, ou seja, vai acabar em pizza. Conclusão dele, deixa a PF trabalhar. Caso isso seja satisfatório, façamos então uma CPI. Antes que digam que a PF é do governo, se fosse, não estaria desmantelando o que pode vir a ser o maior escândalo de corrupção envolvendo novamente o PT. Foquem na anistia dos presos de janeiro. Eu realmente não tinha pensado por esse lado, mas lendo isso aqui eu concordo e eu queria saber sua opinião aqui nos comentários. Mais uma notícia aqui para você, essa aqui só para dar uma descontraída, dá uma olhada no que o Zema postou ontem. A moda do bebê reborn, ele conseguiu um bebê reborn, é isso mesmo. E olha o que ele escreveu aqui. Zema posta imagem de Lula como bebê reborn e ironiza. Apertou, ele faz caquinha, mas finge ser fofo. Muito bom, essa imagem viralizou e o apelido aqui de bebê reborn é isso mesmo. Agora vamos falar sobre a situação de Trump e Moraes. Pessoal, fica comigo até o final do vídeo porque Bolsonaro se manifestou sobre isso também. Olha só, acaba de sair, por incrível que pareça, é na coluna de Jamil Chad, aquele mesmo que desmentiu Eduardo Bolsonaro, ou seja, é um esquerdista, e aqui eu vou mostrar para vocês que o negócio é grave e que eles estão com medo. Olha só, o governo Trump avalia sanção contra Moraes, mas alerta para alto risco. Então veja só, Trump se pronunciou, separei os principais trechos aqui para vocês. Ó. O governo Donald Trump examina a possibilidade de adotar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, incluindo a suspensão de vistos e até um eventual confisco de bens e contas que o brasileiro possa ter nos Estados Unidos, mas considera que existem altos riscos, tanto para os interesses americanos, em termos de estratégia, para apoiar a volta da direita ao poder no Brasil. Então veja que ele está preocupado com a volta da direita no poder no Brasil, especificamente Bolsonaro. Então veja a estratégia. Então muita gente se pergunta, por que não aconteceu até agora? Até o final dessa matéria vocês vão entender que é pura estratégia e no momento certo, que está muito próximo, vocês vão ver, vai acontecer. Olha só, fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com o UOL e confirmaram pela primeira vez que o tema das sanções existe nas considerações do governo. A ideia sobre a mesa é sinalizar que a política externa de Trump vai combater uma suposta censura contra redes digitais, um ponto considerado fundamental na estratégia da extrema-direita para ampliar sua influência por meio das campanhas de desinformação. Aqui é o medinho dele, tá, pessoal? Que é o crescimento, né, e o domínio da direita, né, o domínio que a gente tem hoje da direita das redes sociais. Aqui é o medo do Jamil Chad, a opinião dele. O gesto não seria isolado. Desde que assumiu o governo Trump, passou a adotar leis que impedem que os recursos públicos dos Estados Unidos sejam enviados a entidades, ONGs, universidades ou governos estrangeiros que tenham em sua agenda pautas como o combate à desinformação ou a defesa da regulação das redes. O Brasil, segundo os assessores da Casa Branca, seria fundamental nesse aspecto e faz parte de uma avaliação mais ampla sobre a tentativa de Washington de dar apoio para os países hoje governados por alas progressistas, sejam nos próximos 2 anos administrados aliados por Trump, aliados de Trump. As eleições no Chile em 2025 e na Colômbia e no Brasil em 2026 são consideradas estratégicas. Olha só. Então existe todo um preparo, fazer um parênteses aqui, Eduardo Bolsonaro mais uma vez. Perceba que pelo texto aqui do esquerdista, eles estão com medo e o Eduardo Bolsonaro está fazendo um bom trabalho lá. O pleito na Bolívia também é acompanhado de perto. A campanha por uma ação por parte de Trump ganhou força depois que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro passou a fazer um intenso lobby em Washington com base mais radical do Partido Republicano. Mas, tanto no Departamento do Estado como na Casa Branca, a situação de Moraes também é considerada de alto risco para o governo americano. Na avaliação de uma ala da Casa Branca, que é que uma sanção contra o juiz brasileiro poderia unificar uma espécie de frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então veja, pessoal, que Trump, que dizem, né, que ele não está nem aí para Bolsonaro, para o bolsonarismo, para a direita,
ele está sendo muito estratégico, ou seja, já demonstrou aqui que Alexandre de Moraes passou de todas as linhas do tolerável possível, só que ele não quer prejudicar Bolsonaro. No Palácio do Planalto, a orientação é não entrar nas provocações da extrema-direita e lidar de forma institucional com os americanos, mas não se descarta se uma sanção for estabelecida contra Moraes, o governo terá de reagir por considerar que se trata de um ataque contra a soberania nacional. A ideia é ainda desgastar o bolsonarismo, mostrando os vínculos com o governo americano que visa ameaçar as instituições nacionais. Essa narrativa aqui não cola, né? Você vê que a ida de Eduardo tem um apoio massivo e o medo da esquerda. Então, isso aqui não cola. As vitórias das alas progressistas no Canadá e na Austrália nas últimas semanas também acenderam um alerta em Washington, mostrando que uma ação mais agressiva por parte de Trump contra o governo pode capturar qualquer tipo de oposição contra o americano. Assim, o bolsonarismo sairia enfraquecido e não fortalecido por uma ação mais deliberada da Casa Branca no Brasil. Outro aspecto que tem sido avaliado é a questão dos interesses econômicos americanos no Brasil. Os investimentos de empresas dos Estados Unidos no país somam 150 bilhões de reais e abrir uma crise com o judiciário brasileiro poderia ter uma repercussão negativa para essas multinacionais. Com o Brasil apostando em projetos de infraestrutura e de modernização com sua economia para os próximos anos, os americanos temem ficar de fora de contratos públicos a serem preteridos diante da concorrência de europeus e chineses. Para a Casa Branca, portanto, uma ação contra Moraes precisa ser avaliada dentro de um cenário complexo, na relação entre os dois países. Abre aspas, pode ser uma medida que gerará perdas para ambos, afirmou a fonte que tem acesso direto ao Salão Oval. Quero destacar, matéria de um esquerdista. Então veja só não saiu a punição ainda por conta de uma estratégia. Então, Bolsonaro está mais vivo do que nunca para 2026. Presta atenção no que eu vou falar e o que Bolsonaro falou que eu vou mostrar para vocês. Só um parênteses aqui, pessoal. Olha só. A Associação de Jornalistas reagem à decisão do STF de proibir gravação em audiência sobre suposto golpe. Olha a cara do ditador. Então, a imprensa que comemorou tanto o governo do amor está aqui sofrendo na mão desse ditador agora. E falando nisso, pessoal, dá uma olhada nessa maravilha de vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Lembra das críticas de Lula sobre a questão do sigilo e que Bolsonaro botou sigilo e que ele não faria mais isso? Olha o que a Globo acaba de noticiar, notícia de hoje. Dá uma olhada que maravilha, a imprensa que comemorou o amor, dizendo que tudo era mentira. Vamos lembrar aqui que na campanha de 2022, esse tema, transparência dos gastos públicos, foi um dos mais abordados naquela campanha. O então candidato Lula criticou de forma muito veemente o então presidente Jair Bolsonaro, alegando que o governo Bolsonaro não dava ali transparência aos gastos públicos. E foi promessa de campanha de Lula adotar mais transparência nos gastos do governo se fosse eleito. O jornal o Globo, André, trouxe essa informação de que o Ministério da Gestão acabou restringindo o acesso público a documentos relacionados a acordos firmados com estados, municípios e ONGs. Ainda segundo a reportagem do Globo, esses dados das prestações de contas foram ocultados da plataforma Transfere.gov. E aí a reportagem informou o seguinte: não é mais possível consultar quais empresas foram contratadas dentro de qual convênio. Nós procuramos o Ministério da Gestão, também procuramos a Advocacia Geral da União e ainda não obtivemos resposta. Andréia, ao jornal O Globo, o Ministério da Gestão disse o seguinte, que essa decisão é baseada em um parecer da AGU sobre a necessidade de se preservar dados pessoais. Também ao jornal O Globo, a AGU disse o seguinte, que no que diz respeito a convênios, o parecer mencionado pelo Ministério da Gestão em nada impede que os documentos continuem plenamente acessíveis, auditáveis e publicamente disponíveis. O G1, André, portal de notícias da Globo, fez um levantamento com base em dados do próprio governo sobre pedidos negados de informação via a LAI, que é a Lei de Presta atenção nessa parte, pessoal. Acesso à informação. Aqui, é claro, a gente não trata da delicadeza, né, da sensibilidade das informações, mas é importante trazer aqui os números obtidos pelo G1. Segundo então esse levantamento, nos 2 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, 19% dos pedidos de informação por meio da LAI foram negados. Nos primeiros 2 anos do governo Lula, 16,5% dos pedidos de informação foram negados. E é importante a gente trazer que também a imprensa noticiou, André, ao longo desses 2 anos de governo Lula, vários momentos em que a decisão do governo foi impor sigilo a informações. Por exemplo, a agenda da primeira-dama Janja, que somente recentemente passou a ser divulgada pelo
pelo Palácio do Planalto, também sigilo em relação aos gastos da presidência com helicóptero presidencial, sigilo em relação aos gastos da presidência da República com alimentação no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Então a imprensa vem noticiando ao longo desses 2 anos do governo Lula várias decisões do governo de impor sigilo a informações. E a gente lembra, promessa de campanha de Lula em 2022 ser um governo transparente em razão das críticas que Lula fazia a Bolsonaro. Bolsonaro, pois é, exatamente. É lindo ver a Globo mostrar isso, né, pessoal? Lembra daquela cena deles comemorando absolutamente a vitória do governo do amor? Pois é, tá aí o retorno, inclusive a comparação com o Bolsonaro. Nos 2 primeiros anos, ele já praticamente alcançou o que Bolsonaro fez em 4 anos. Então, quero mostrar, falando em Bolsonaro, que ele se manifestou hoje no Auriverde e foi bastante enfático com o momento que está passando. Falou sobre 2026, falou sobre essa questão de Trump e também desse áudio que eu mostrei para vocês. Dá uma olhada no que o capitão falou hoje. Eu não quero falar nome, né? Quando começou aquela história, fica em casa, economia e te vê depois. Até eu falava, né? Eu era massacrado pela grande mídia. Falava, olha, se é um servidor civil, militar, alguém que trabalha numa grande televisão, quem tem dinheiro fica em casa alguns meses, sem problema nenhum. Agora, a massa vai ter dificuldade. A massa, quando muito, tá, ele tem comida para 2, 3 dias. Quando acabar isso aí vai ser um caos. Eu chamei o pessoal do supermercado e eu pedi, pelo amor de Deus, eu já zerei os impostos federais da cesta básica. Diminua, pelo amor de Deus, a margem de lucro desses produtos. O que eu fiz? Eu já fiz para vocês. Quando nós demos auxílio emergencial, nós evitamos saque de supermercado. Você não ficou sabendo na pandemia? Nenhum saque de supermercado. E se não tivesse dado auxílio emergencial, que chegou a atender 62 milhões de pessoas, muita gente ia fazer isso não por maldade, por necessidade, por questão de sobrevivência. Ia quebrar o Brasil. O Fica em Casa era para quebrar o Brasil. Se eu tivesse morrido na facada, o Haddad seria presidente. Como é que você acha que estaria o Brasil? E o Brasil, exatamente, se não tivesse futuro, não estaria aqui. Eu acredito que é possível, mas tem que ter alguém na presidência competente que tenha coragem de tomar certas decisões. Só competência não vale. Só boas intenções não vale. Temos que ter um ministro, como já ouviu o Celso falar, que não pode ser político. A não ser comigo, a Tereza Cristina era política, mas teve liberdade para trabalhar. E a gente trocava figurinha todo dia. Celso, acredita, Celso, uma vez a Tereza Cristina procurou para revogar um decreto, ela estava preocupada com a repercussão negativa contra mim. Olha só, esse decreto proibia o plantio de cana-de-açúcar no estado do Amazonas. E ela falou para mim, você vai apanhar dos ambientalistas, não me interessa. Não pode, no estado do Brasil, você não plantar um hectare de cana-de-açúcar, não tem cabimento, aí revoguei o decreto. Lógico, não teve grande repercussão na mídia, mas alguns falaram que eu queria transformar a floresta amazônica num grande canavial. Tem que peitar isso daí. Eu pergunto aqui, alguém está satisfeito com a Marina Silva? Do que ela está fazendo? Alguém está satisfeito com a atual ministra da Agricultura? Não está. Não está. Agora, como mudar isso daí? Você muda isso aí mudando a cabeça. Quem escala o time? O teu time tem bom jogador. O cara botou o Neymar para jogar no gol. Vai ganhar o jogo de futebol. Tem que botar as pessoas certas e dar liberdade, dar ali as suas regras e falar pro Neymar, você tem que driblar, cara. Vamos te quebrar? Você tem que driblar, tem que ir para cima, tem que ganhar o jogo. E dá para ganhar o jogo. Agora, aqueles que estão sufocando a água, podem fazer uma coisa, não faz. O preço vai ser caríssimo no futuro. Caríssimo no futuro. E nós não queremos isso para o povo brasileiro. Por isso que eu repito. Eu quero estar no jogo político ano que vem para ser uma alternativa. Vou chegar? Não sei. Eu quero ser uma alternativa. Lógico que hoje em dia estou muito melhor preparado para poder apresentar uma proposta que você na ponta da linha. Mesmo sem ter muito conhecimento sobre o assunto, como a questão do agro, com toda a certeza, o pessoal da cidade não tem muito conhecimento, mas você vai entender que estamos na verdade e queremos o melhor para o nosso Brasil. Pois é, pessoal, Eu só não quero falar ressaltar nome, né? aqui, ó, o que o capitão falou, essa reflexão, tudo está acontecendo no governo hoje, e o que eu destaco aqui é justamente essa frase: hoje em dia estou muito melhor preparado. Então já foi um governo excelente, que ele encarou uma pandemia, ou seja, ele não pôde mostrar todo o arsenal que ele tinha pra gente, né? Não teve essa oportunidade, pegou um governo num período caótico, sem precedentes, e disse que está muito melhor preparado, inclusive reconhecendo possíveis erros que possa ter tido. E aí, ele concluiu a entrevista de uma forma muito veemente sobre a situação do Brasil hoje. Então, confira mais esse trecho que eu separei para vocês, que vale muito a pena. Dá uma olhada. Todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília. Nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Me prendo, pô. Estava previsto 40 anos de cadeia. Me prendo. Eu estou com 70 já, quase morri na outra cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. Mas fica sendo um marco que dá para resistir sem fazer loucura. Dá para resistir com conhecimento, com humildade. Não é o cara que vê lá um assunto qualquer. Ah, não vai dar em nada. Eu estou cansado disso. Pessoal, tem uma coisa, uma regra na nossa vida que é 100% certa. Nada está tão ruim que não possa piorar. E a tendência nossa é piorar. Basta ver, me aponte uma boa ação desse governo. Umazinha só. Não tem. Me aponte um ministro competente desse governo, que está fazendo algo para o Brasil. Não tem.
É só ilusão, é só uma proposta ilusionista. Ah, vamos aumentar agora isso, aumentar aquilo, vamos inventar de imposto, não sei o que lá, mas não faz nada. Nós zeramos impostos de combustíveis, perdemos 40 bilhões por ano, era a projeção, passamos a arrecadar mais, deu certo. A tal da curva de Laffer, né? Descobriu-se no meu governo que a curva de Laffer, você não conseguia ver mais no retrovisor, estava lá para baixo. Não adianta aumentar mais impostos, que não vai resolver o problema de caixa do governo. Eu apelidei a política econômica do governo de menos vacas, mais leite. Arrocha. Tá saindo sangue da Uber e da vaca. Não vai dar certo. Então, isso tudo, cumprimento mais uma vez o Celso, você, Pitoli, que abriu esse espaço para a gente, para poder mostrar no bolão o que está acontecendo. Não pensem vocês que eu quero estar no jogo político pessoal. Era para minha família estar destruída. A Michelle foi investigada, sobrinho meu que tinha loteria esportiva foi investigado, filhos meus foram investigados, até importunação de cetáceo, o caso da baleia. Me leva ao constrangimento de depor em São Paulo. Você passou por cima da baleia ou não passou? Há quantos metros a baleia estava de você? Você vai lá na Baixada Santista, tem casa de turismo, vem abraçar a baleia. Eu perguntei para um da Polícia Federal, né? Lá por ocasião do depoimento, apareceu a oportunidade, senti que estava constrangido. Eu perguntei, você fez uma pesquisa? Quantas pessoas responderam pelo crime de importunação de cetáceo? Cetáceo, baleia, golfinho. O levantamento que eu fiz, ninguém. Eu estreiei a lei do Sarney essa lei. Importunação de cetáceo. É que naquele tempo, um motorzinho de um barquinho, porque tinha lá atrás a crânula, né? Que tinha uma hélice embaixo. Se você passasse perto do cetáceo, você podia ferir o cetáceo. O jet ski não fere. Mas mesmo assim, ninguém respondeu ao inquérito por importunação de cetáceo. E comigo já se falava 3 a 5 anos de detenção. Tem que condenar esse cara. Não deu para condenar na questão das vacinas, foi arquivado. Não está dando para condenar a questão de joias. Eu paguei alto preço, ladrão de joias. E o TCU respondeu há poucos meses. As joias personalíssimas pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. Então a grande jogada é correr para me condenar, para não entrar no jogo político ano que vem. Tem bons candidatos por ele? Tem. Não sei se eles fariam o que eu faço, não sei. Não estou dizendo que eu sou o último biscoito do saco de bolacha ali. Agora, é justo pelo lawfare, que é o ativismo judicial, burocratas do judiciário falam, esse não pode disputar a eleição. Olha o caso da Carla Zambelli aí. 10 anos de cadeia, mais 5, 15 anos de cadeia na Carla Zambelli. A gente fica tomando conhecimento do processo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Menos ainda comigo. Eu sou a primeira instância. Daí botam o deputado Ramagem no processo para eu poder ir para o Supremo. Daí a Câmara diz que está trancado o processo do Ramagem, por 315 votos. O Supremo diz que não. Está só em empate. E o Bolsonaro continua no Supremo. Peraí, para entrar no Supremo, está com o Ramagem. Para sair o Ramagem sair em empate, eu não posso sair. Ou seja, o ativismo judicial é o lawfare que aconteceu com a Marine Le Pen na França, tá? Aconteceu nos Estados Unidos, quase conseguiram condenar a 300 anos de cadeia o Donald Trump. Eu não sei até onde eu vou resistir. Temos que resistir, presidente. Vamos ter que resistir, vamos embora. É isso, pessoal. Fazendo uma reflexão aqui do que ele falou, destacando essa frase aqui, ó, não vou sair do Brasil, que demonstra a coragem dele, né? É isso mesmo. Assim como ele fez no final do mandato dele, ele não saiu do Brasil definitivamente, saiu ali naquele período, que não queria participar daquela posse, voltou, ou seja, estava fora daquele período que chamaram de golpe, e ele disse aqui, está previsto 40 anos de cadeia, me prendam, tô com 70 já, quase morri na outra cirurgia, vou morrer, não vai demorar. E a gente sabe que aqui é um momento de desespero mesmo, diante do que está acontecendo com o Zambelli, diante do que está acontecendo com o próprio STF passando por cima do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional liderado por Hugo Mota, o presidente mais frouxo que a gente já teve. Então, é uma situação desesperadora, mas eu mostrei para vocês aqui que Trump está sendo estratégico para poder fortalecer Bolsonaro e a direita no Brasil nesse momento. Então tenham paciência, compartilhem esse vídeo, que o que de Moraes está guardado e virá em breve. Não adianta a gente julgar com o fígado, assim como ele faz, porque lá na frente a gente pode se dar mal e ter mais 4 anos de uma esquerda destruindo o Brasil. O caminho tá certo, apesar do momento não ser muito bom, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, compartilhe, comente e também se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Aqui você tem notícias voltadas para o público da direita e patriotas do Brasil todos os dias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.